pessoa mais bonita ou mais cheirosa fala assim, ó, enquanto tem oração no templo, tem resposta de Deus. Eu já te peço para vocês se sentarem, por gentileza. Meus irmãos, todos nós conhecemos o texto bíblico no livro de Atos dos Apóstolos. Ele é conhecido como livro histórico do Novo Testamento. Ele é o segundo livro, segundo a história, escrito após as cartas de Paulo. Paulo ele escreve primeiras cartas da década de 60, 70, segundo a história, e depois vem Lucas escrevendo Atos dos Apóstolos. E quando Lucas ele vai escrever sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 12, ele vai relatar sobre um líder, ele vai relatar sobre um homem a qual tinha erro, a qual tinha falha, pastor Rafael. Ele vai relatar um homem a qual tinha os seus defeitos. Não era um homem santo, não era um homem bonito ou de aparências boas ou de uma boa oratória. Era um homem que errava, era um homem que andou com Jesus, era um homem que falou com Jesus, era um homem que viu milagres de Jesus, mas mesmo assim ele preferiu negar. Era um homem que mesmo assim preferiu deixar de acreditar. Mas a Bíblia vai falar assim, que este homem, por ele ter encontro com Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus vai de encontro com ele numa praia. Ou seja, o Senhor volta novamente a Pedro no mesmo lugar a qual o chamou. Samuel, por que você já inicia deste jeito este texto, esta mensagem? Por causa que o Senhor te trouxe aqui para te dizer a você, não é lá fora que eu quero te usar, é dentro. Porque quando você tem oração na casa, tem resposta na minha vida. Porque quando tem oração na casa, eu entro com milagre, eu entro com cura e eu entro com libertação. E a Bíblia vai dizer assim que agora este líder, ele vai ser preso. Agora este líder, ele vai se encontrar isolado. Agora este líder, ele vai se encontrar excluído. Mas por que Samuel? A Bíblia vai dizer assim que Herodes, o Agripa I, ele manda um soldado, ele bote uma ordem dizendo, vamos prender a Pedro, por causa que está chegando a festa dos fermentos, ou melhor dizendo, a festa da Páscoa. Se você fazer um comparativo, você vai perceber que foi o mesmo jeito que usou para prender Jesus. Chegando-se o tempo da Páscoa, prenderam Jesus. Se você for olhar o comparativo, vai usar o mesmo trajeto a qual usou com João Batista. Chegando-se o tempo da Páscoa, João Batista é preso. Só que algo que me tocou nessa mensagem é, o ambiente pode ser igual, a história pode ser igual, mas o propósito que Deus tem, ninguém frustra. Porque quando Ele está no controle, quando Ele está à frente, tem resposta. E agora, pastora Gisele, ela vai se encontrar triste. Por quê? Por causa que cai um temor da igreja dizendo assim, olha, prenderam João Batista quando andava com Jesus, prenderam Jesus, mataram Jesus, mataram João, agora chegou o momento de matar a Pedro. Agora, Marcos, você vai pegar? Marcos olha e fala assim, eu não. Lucas, você vai pegar? Lucas olha e fala, eu não. Então o que vocês vão fazer? Vamos fazer o seguinte, enquanto tem oração que o Senhor nos ensinou, ainda tem resposta. Talvez você entrou aqui, talvez de cabeça baixa, amargurada, pensando assim que o Senhor não ia falar contigo, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, enquanto você está orando por aquele filho, por aquela pessoa a qual você ama, o Senhor está dizendo, estou te respondendo. Aleluia! Estou te enviando o anjo lá. Estou mandando o anjo lá. E para testificar que o Senhor está dizendo isto, a Bíblia vai dizer assim que Pedro, quando estava ali na cadeia, ele começa a dormir. Sabe por que, pastora Gisele, Pedro ele dorme? Por causa que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se alarma, mas permanece. Hoje, eu vou liberar. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abala, permanece para sempre. Se você acreditar no Senhor, manter a sua confiança na presença dele, o Senhor está dizendo, não vai se abalar, vai permanecer, não vai cair, vai permanecer. Pode vir tempestade,
vou acordar. Pedro, ele olha, creio eu, na mente de pregador, conjecturando. Se vocês quiserem depois imaginar, mas creio eu assim, eu imagino a cena. Pedro acordando, colocando a mão na cara, fazendo aquele chacoalho no olho, olhando assim pro lado, pro outro, assim, que luz é essa diferente? Aleluia. Quem é esse aqui na minha frente? Só que o anjo fala, levanta-te, coloca a capa, ou seja, caído tu não fica, em pé tu vai ficar. Levanta-te, coloca a capa, não fica parado. Tem 2, 3 que já entendeu. A palavra é, você não vai cair, você não vai desistir. Eu estou no controle, estou aqui guardando. Estou dizendo. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer assim, no seu versículo de número 6, que aconteceu que a noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados com algemas presas. E as sentinelas o guardavam o cárcere diante. E subitamente surgiu-se um anjo do Senhor, sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou-se ao lado de Pedro e o fez acordar, ordenando, levanta-te depressa. Em seguida as algemas caíram do punho de Pedro. Vai para o versículo de número 11. O versículo de número 11 diz assim, e foi quando Pedro caiu em si e disse, agora entendi, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou. Ou seja, assim, o Senhor ele envia a providência no tempo certo. Porque quando a igreja está orando, porque quando a igreja está clamando, tem resposta na casa. Quer outra resposta de oração? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Clama a mim e eu te responder-te-ei. Aliás, desculpa, a Bíblia vai dizer assim, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se humilhar, ouvir o meu nome, se converter, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que agora eu digo, clama a mim e eu te responder-te-ei, anunciar-te grandes coisas. Em Mateus, capítulo 9, o texto vai dizer, quando fores orar, fecha a sua porta e fala com teu Deus em oculto. Ou seja, assim, quer resposta, quer receber milagre, quer ser usado, quer ser cheio pelo Espírito Santo, desce na casa do moleiro. Porque quando Pedro, ele entendeu que já não era mais ali uma simples pessoa que foi o resgatar, ele pega e ele fala assim, agora eu sei, foi um anjo. Agora eu sei, tem gente que está orando. Ah, mas eu estou aqui excluído. Tem gente que está orando. Aleluia. Talvez hoje tem uma mãe aqui que está orando pelo seu filho. E o Senhor está aqui dizendo assim, não para, continua. Aleluia. Porque enquanto você está descendo na minha olaria, estou te respondendo lá. Porque você pode ter entrado aqui, ter deixado tudo lá se perguntando, Deus, como é que vai ficar na minha casa agora? Só que o Senhor está dizendo, está na minha casa no meu tempo, está orando, tem resposta. Está na minha casa no meu tempo, tem dia. Está na minha casa no meu tempo, tem milagre. Está na minha casa no meu tempo, tem restauração. Hoje o Senhor desceu aqui para te responder. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer assim que quando Pedro ele sai para fora, ele já sai da prisão, ele vai de encontro, não é a um bar, ele não vai de encontro a uma festa. Pedro ele vai de encontro aonde estavam os seus irmãos. Aleluia. Pedro vai de encontro aonde estavam os irmãos que a qual Jesus o apresentou. Ou seja, assim, a resposta de Deus é, te livrei. Não volta para o mesmo lugar da onde tu veio. Volta para a minha presença. Glória a Deus. Volta para o meu lugar. Porque da onde você está, estou te livrando. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer assim que enquanto Pedro, todas as pessoas viram ali, Maria viu Pedro, eles acreditaram. Passa-se os tempos. A Bíblia vai dizer que agora se levanta Paulo e Silas. Paulo e Silas saem em missões.
começa a se pegar em Listra. Basta de Barnabé, deixa Barnabé de lado e fala assim: vamos, Silas, vamos comigo. Barnabé está comigo, mas vamos comigo, Paulo. Vamos comigo, Silas. E ele sai, liberta uma criança. Ao libertar essa criança, os pessoal ficam revoltados. E quando os pessoal ficam revoltados, coloca Paulo e Silas na cadeia. Só que o engraçado e o que me deixa impressionado também no texto, já pegando uma parte, pastor Rafael, a Bíblia vai dizer assim que Paulo e Silas ele não fica calado. Paulo e Silas ele não fica chorando. Paulo e Silas ele não abaixa a cabeça. A única coisa que a Bíblia vai falar aqui, perto da meia-noite, estava Paulo e Silas clamando e orando. A resposta é: tem oração, tem cura. Tem oração, tem libertação. Tem oração, tem restauração. Você não está aqui à toa. O Senhor não te colocou sobre esta cadeira à toa. O Senhor não te trouxe aqui à toa. O Senhor está dizendo para você: enquanto você permaneça na minha presença, enquanto você está descendo na minha casa, estou te respondendo. Estou te respondendo. Estou te respondendo. Estou te respondendo. Porque Samuel não está afirmando mais de 3 vezes. É por causa que a resposta de Deus chegou. Chegou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Outro texto de resposta, Daniel capítulo 3, a qual Jonatas ele trouxe menção. Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens, vão com Daniel cativo à Babilônia. Segundo a história, Daniel ele era um jovem muito sabido, ou melhor dizendo, um jovem que era conhecido, letrado. E a Bíblia vai dizer assim que Nabucodonosor fala assim: olha, eu vou separar esses 4 jovens, por causa que eles não são iguais aos outros que a gente prendemos. Então separa, só que agora oferece todo tipo de manjares. Começa a apresentar vários tipos de prato, pastor Rafael. Talvez aqui não foi diferente. Um dia você estava lá fora. Um dia o diabo te apresentou vários tipos de prato. Um dia o diabo te apresentou várias oportunidades. Mas o Senhor está dizendo que enquanto tem oração, enquanto tem mãe que ora, enquanto tem pai que ora, enquanto tem avô que ora, enquanto tem tio que ora, enquanto tem filho que ora, estou guardando. E a Bíblia vai dizer assim que quando Sadraque, Mesaque e Abednego eles recebem o decreto do reinário, dizendo assim para eles: agora vocês têm que se prostrar o joelho perante a mim. A Bíblia vai dizer assim que eles falam assim: não, a ti eu não dou. Eu sou dobre ao único Deus, o Yeshua, ou melhor dizendo, o Deus Elohim, ou melhor dizendo, o Abba, ou melhor dizendo, tradução para o português, o Deus Todo-Poderoso. Eu só dobro o joelho para aquele que morreu na cruz e ressuscitou. Eu não dobro o joelho a Baal, eu não dobro o joelho a nenhuma estátua. Eu dobro o joelho a só o único Deus que me responde. Ao Deus que eu posso clamar, que eu posso chorar, que eu posso gritar, que eu posso chacoalhar a cadeira do quarto, que eu posso dar burro na cama, que eu posso dar burro na parede, mas Ele está me respondendo. É o Deus que eu dobro o joelho. Enquanto eles falaram isso, cria-se uma ira tão grande que o reinário ele vai falar assim: então pega eles, vamos lá, faz o seguinte, joga na portagem, vamos acabar, vamos frustrar, vamos destruir. Eles não falando que vão dobrar o joelho somente ao Deus deles? Não, mas vai ver se Deus deles é de verdade. Só que deixa eu te contar, enquanto tem o 4º homem na fornalha, enquanto o 4º homem na fornalha ele está ali, tem cura, tem libertação, tem restauração. Sadraque, Mesaque e Abednego não morreu. Paulo e Silas não morreu na cadeia. Pedro não morreu na cadeia. O ministério de Jesus não morreu na cruz. Ele continua. Ele não parou. E para ter certeza do que estou aqui falando, são mais de 2000 anos de igreja. Satanás tentou, travou, pensou que ia acabar o ministério. Pensou que ia acabar o chamado. Mas Deus
nesse momento. Eu quero pedir para vocês fechar os nossos olhares. Feche os nossos olhares agora neste exato momento. Coloque a mão sobre o seu coração. E começa agora a imaginar uma cidade cheia de ouro. Começa agora a imaginar uma mesa grande e várias cadeiras. E começa agora a imaginar anjos cantando santo. E agora se imagina você lá dentro. E o tempo a qual você está aí, eu quero te pedir para você começar agora a apresentar os seus erros. Apresenta a Deus as suas falhas. Apresenta a Deus os seus pecados. Talvez hoje pode ser seu último culto nessa terça-feira, dia 20 de maio. Só que o Senhor, Ele mandou eu aqui para dizer para você: enquanto tem oração, estou respondendo. Feche os vossos olhares. Feche os vossos olhares. Inclina vossas cabeças e deixa só o Espírito Santo falar com vocês. Medita nessa canção agora. Medita agora neste louvor. Deixa o Espírito Santo